Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Você e as Emoções. Aqui nós conversamos sobre a importância de você educar as suas emoções e as emoções dos seus filhos para ter mais qualidade de vida. Eu sou a Kaina Ferretti. Eu sou o Rodrigo Ferretti. E o tema de hoje é: quais são as melhores emoções que existem? Existe isso de melhores emoções? Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir isso hoje. Afinal de contas, o que são as emoções? Pois é, as emoções para a gente entender o que são emoções, a gente precisa falar de um tantão de coisas, né? Basicamente, emoções são aqueles impulsos que a gente sente diante de determinadas situações que a gente sente no corpo inteiro, tira a gente do eixo, a gente percebe que alguma coisa está fora da nossa normalidade, do nosso ponto de equilíbrio, podemos dizer assim. As emoções, elas vão nos conectar às experiências, para que a gente não ignore o que está acontecendo, para nos situar de acordo com o que está acontecendo. Então, as emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida e em termos assim de evolutivos, até em questões de sobrevivência, né? As emoções surgiram primeiramente para uma questão de sobrevivência. No ser humano, logicamente, muito mais elaborada e tudo. Porque quando era o tempo, lá os tempos primitivos, para que serviam as emoções, né? Como você colocou aí da questão da sobrevivência. Então, as pessoas, elas tinham as emoções despertadas diante, por exemplo, de um animal muito perigoso que chegava perto. Então, ela tinha aquele impulso muito grande de um medo, por exemplo, e que fazia ela ou correr atrás do animal e matar ou fugir dele, né? Então, esse impulso, essa emoção é uma resposta muito rápida do nosso organismo. E ela não é controlável. A gente não consegue controlar quando ela vai vir ou quando ela não vai vir. Ela simplesmente vem. E por que é assim, né? Assim porque antigamente, nesses tempos lá atrás, era necessário que fosse super rápido, imediato, para a questão da sobrevivência. Porque imagina, nossa, um animal enorme, o que eu faço? Eu corro? Nhoque, já foi comido. E pronto, né? A resposta tinha que ser rápida. Tinha que ser rápida. Tinha que ser instantânea. Exatamente. É por isso que até na definição de emoção, ex movere, é mover para fora. Isso. Né? Então, a emoção nos coloca conectado para fora para o que está acontecendo, para a gente ter uma reação rápida. Gera um movimento. Gera né? um movimento. Um movimento para a ação. Né? Mobiliza para a ação. A emoção dá uma mobilização. Tanto é que quando a gente sente as emoções, a gente perde aquele equilíbrio, como a gente havia falado aqui, porque a gente fica mobilizado a fazer alguma coisa com aquilo ali. Mas esse perder equilíbrio, nesse caso, não quer dizer que seja uma coisa negativa. Não, é sair do ponto de equilíbrio para uma ação, para uma atitude, para uma percepção mais nítida, mais clara. Porque a gente não sente emoção o tempo todo, né? Nem sentimentos. Não, existem coisas que a gente está vivenciando, fazendo, são mais neutras, que não mobilizam as nossas emoções. Sim. Né? Então você pode estar num ambiente neutro de estímulos e que de repente não vai estar mexendo, não vai estar movimentando propriamente alguma emoção mais claramente. Mas determinadas experiências movimentam de forma que fica perceptível o que a gente está sentindo. E tem motivo para isso. Pois é, e tem diferença, né, entre emoções e sentimentos. Qual que é a diferença? A diferença das emoções para os sentimentos é que as emoções são aquelas básicas que, dependendo da teoria, vão ser 5, vão ser 6, vão ser 8, depende de quem está pesquisando. Mas a gente vai nomear aqui basicamente medo, raiva, tristeza, surpresa, nojo, alegria. Então essas daí seriam as emoções básicas. E as emoções, elas surgem a partir de um ponto de um estímulo. Então, primeiro vai chegar um estímulo externo, pode ser um estímulo interno. O estímulo interno é um pensamento, né? Um pensamento. Né? Mas vai surgir um estímulo externo, que pode ser em forma visual, auditiva, sinestésica. Ou seja, vai passar pelos nossos sentidos, ambas, né? E aí a gente então vai ter uma sensação, né? E essa sensação desperta a emoção. E aí então,
a emoção, ela é essa básica, uma dessas básicas. Agora, o sentimento, ela já vai ser uma derivação de uma ou mais emoções. Então, na medida que a gente sente uma determinada emoção, pode ser que ela se transforme num sentimento, ou não. Depende do que aconteceu. Né? Então, quando uma emoção encontra repercussão nas nossas experiências passadas, nas nossas memórias, nas nossas crenças, nos nossos valores, então a gente passa a reagir com base nisso, e então uma emoção, que é algo mais imediato, pode se transformar em um sentimento, que é uma vivência mais elaborada. E duradoura, né? Porque a emoção, ela dura alguns segundos, alguns minutos, ela é muito mais rápida do que o sentimento. Pode durar mais, mas ela tende a ser mais rápida, mais imediata. Agora, um sentimento pode perdurar anos a fio. Então, por exemplo, eu estou no trânsito e de repente o motorista que estava na frente à direita, ele muda de faixa, jogando o carro em cima do meu sem ter dado sinal. Eu posso ter me assustado com aquilo, tive que pisar no freio para não bater. Pode surgir uma emoção da raiva. Agora, por que, né, que surge a raiva? Ela tem uma função de surgir. Sim. Né? De alguma forma eu me senti invadido, agredido. Então é natural da raiva surgir. Para você se defender, né? Pelo menos para que eu esteja atento. Agora, talvez não seja necessário eu buzinar, brigar, discutir. Isso é outra coisa. Isso aí é reação frente Uma coisa é eu identificar. Me gerou uma reação a ponto que eu pisei no freio e evitou a batida. Tá bom. Importante, pelo menos. Importante. Agora, se eu vou para casa nesse dia sentindo raiva e não elaboro isso, pode ser, dependendo da situação, que no dia seguinte eu continue sentindo. Quando eu lembrar, nossa, mas que raiva. Já não é mais raiva. Okay. No dia seguinte já é um ressentimento. E ressentimento não é mais emoção, é sentimento. Eu fiquei magoado com o que a outra pessoa fez. Mágoa é sentimento, não é emoção. A emoção, quando surgiu, foi a raiva. Então, o ressentimento ou a mágoa já é um sentimento. Então, já houve uma elaboração aí. Aí é uma dificuldade minha de perdoar, de esquecer, de tocar para frente, de racionalizar e compreender e dar um destino para aquilo. Uma pessoa que eu nunca vi antes, que eu provavelmente nunca mais vou ver. Eu vou ficar guardando uma mágoa para quê? Até se fosse uma pessoa que eu conhecesse, para que eu vou guardar? Eu tenho que dar um destino diferente, eu tenho que elaborar isso daí para que isso daí não me afete. Mas se eu não reconhecer, se eu não trabalhar, pode perdurar, pode persistir. Então, nessa linha, né, de diferenciar emoção e sentimento, existe alguma linha que fala que existem melhores emoções para se sentir? Existem melhores sentimentos para se sentir? Isso existe? Então, quando se pergunta no senso comum, a maioria das pessoas vão falar assim, tem emoções que são ruins de sentir. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir tristeza. Ou eu também não quero sentir determinadas surpresas, que pode ser uma surpresa desagradável. E aí as pessoas podem colocar dessa maneira. Agora, a questão é que as emoções, elas têm um papel importante na nossa vida. Então, não é que as emoções vão ser boas ou ruins, ou vão ser... elas podem ser agradáveis ou desagradáveis de se sentir. Então, isso é importante da gente situar. É porque se a gente fala que emoções são boas e ruins, a gente está colocando um juízo de valor aí, né? E aí, quando a gente fala que uma emoção é boa ou ruim, a nossa forma de lidar com essa emoção que surgir vai mudar. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma crença de que sentir raiva é ruim, que a raiva é ruim, que pessoas que sentem raiva são pessoas ruins, ela não vai querer sentir raiva, e quando ela sentir raiva, ela vai negar, ela vai deixar pra lá, ela não vai elaborar, não vai trabalhar e vai esconder dela mesma que ela sentiu raiva. E isso não vai ajudar essa pessoa em nada, né? E geralmente isso daí surge dependendo da educação que a pessoa recebeu. Sim. Dos valores que foram transmitidos desde o período da infância. Olha, porque o que a gente mais vê é pais e mães falando com criança. Não faz isso, isso é feio. Princesa não fica com raiva, menino não chora, né? Então essas coisas marcam muito a vida. E o grande problema é que quando eu coloco valor nas emoções, também nos sentimentos,
eu vou sentir, mas eu vou recalcar, eu vou esconder, tamponar. E isso daí é muito grave, porque eu estou criando um problema para mim. As emoções, elas existem, elas são... nós não temos como fugir disso. O ser humano é um ser emocional, é um ser racional e é um ser emocional. São dois aspectos importantes, complementares do ser humano. Então, sentir as emoções é algo natural. Mais do que a gente dizer que é bom ou ruim, é algo natural. E dentro dessa naturalidade, é importante a gente aprender a fazer uso disso. Porque eu posso crescer com isso. Eu posso amadurecer com isso. Ou eu posso me recalcar, me limitar. Eu posso adoecer na medida que eu tento esconder que eu senti determinadas emoções. Pois é, e continuando a pensar assim em relação às emoções boas e ruins, as emoções são amorais, né? Elas não são boas nem ruins porque elas simplesmente são básicas, fazem parte de nós, fazem parte do nosso sistema biológico. Agora, e os sentimentos, né? Como é que a gente categoriza os sentimentos? Então, o ser humano é complexo e essa complexidade permitiu surgir um número muito grande de emoções e de sentimentos, mais ainda de sentimentos, porque as emoções estão na base e os sentimentos vão ser grandes variações disso daí. Então, tem estudos que vão dizer que a gente tem 88 sentimentos e emoções, outros vão falar que mais, outros menos. A gente estava lendo um estudo falando que foram verificados 27 emoções e sentimentos. Na verdade, 27 é muito pouco, a gente tem muito mais do que isso. Mas foi aquele estudo lá que foi realizado. Numa outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso, essa pesquisa. Mas, num ponto interessante, dentro dessa visão, não é então a análise que a gente vai fazer se é bom ou ruim, mas sim saudável ou não saudável. Mas a questão que geralmente mais vai prejudicar a pessoa é a incapacidade dela expressar e elaborar o que ela está sentindo. Então, pode ser que pelas crenças que a pessoa vem a carregar, ela pode se sentir assim até envergonhada ao descobrir que está sentindo determinados sentimentos que ela, num outro momento, de modo algum iria admitir que tem. Porque ela considera assim, feio uma pessoa, por exemplo, carregar inveja. E de repente, quando ela vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, ela fala, gente, mas isso que eu estou sentindo aqui é inveja. Como que pode? Então, se ela não estiver se preparando para lidar com isso, ela pode querer recalcar essa informação e não vai lidar com isso. Aí isso daí vai aparecer deformado lá na frente. Ou ela vai passar a lidar com as situações onde a inveja aparece nomeando de outras maneiras e ela nunca vai trabalhar isso daí em si. Porque a pessoa tem a proposta de crescer e é muito bom isso. Então quando ela de repente descobre que ela carrega esses sentimentos que não seriam saudáveis para uma pessoa que busca crescer, né? Crescer emocionalmente, crescer como pessoa, crescer em termos de caráter, é natural que a pessoa faça essa proposta de não ter em si determinados sentimentos, né? E ela então não vai trabalhar, porque ela está negando o sentimento. Então, reconhecer que tem não torna a pessoa pior, torna a pessoa mais consciente. E aí, na medida que eu me torno mais consciente, eu posso trabalhar. E aí eu posso elaborar. Puxa, em que situações que aparece isso? Como que eu estou expressando isso? É possível transformar essa inveja? Olha que legal. Existe a inveja e existe a admiração, que está no outro polo. É um sentimento que está muito alinhado, mas no outro polo. A inveja é um sentimento destrutivo. A admiração é altamente saudável, porque promove o crescimento da pessoa. Inveja não. É destrutivo para si e principalmente para o outro. Porque aí quando a gente não categoriza como bom e ruim, a gente trabalha mais a nossa aceitação em trabalhar quando a gente sentir. Né? Então quando a gente sentir determinados sentimentos, a gente
compreendendo que, olha, não é nem bom e nem ruim, eu estou simplesmente sentindo porque despertou alguma situação. Se eu não senti antes, é porque eu não tive a oportunidade de perceber isso em mim, mas se eu sentia porque estava dentro de mim, e agora eu estou vendo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso aceitar, primeiramente, que eu estou sentindo inveja, por exemplo. E a partir de agora, eu preciso ir compreendendo o que está por trás dessa inveja. O que eu preciso trabalhar para transformar, por exemplo, a inveja em admiração? Eu preciso trabalhar a minha autoestima. Eu preciso atentar para a minha autoestima. E não necessariamente atuar no ponto de não pode ter inveja. Nossa, que horror, ter inveja. Eu preciso cuidar de mim. No fundo, tudo que a gente encontrar de se trabalhar e transformar sentimentos é trabalhar a si mesmo. A autoestima, a imagem de si mesmo, como lida com o mundo, como lida com as pessoas, como lida consigo, né? Porque no fundo a gente vai estar sempre caindo nisso, porque é nessa fonte mesmo que a gente consegue ressignificar, porque a palavra é ressignificar. Nós precisamos aprender a ressignificar o que a gente sente para poder transformar, quando transformar. A gente transforma sentimentos. O objetivo não é destruir, não é negar. Não passa nada por aí. Sem violência, até intimamente, até dentro da gente. Sem violência. Né? Então, autotransformação sem violência. Esse trabalho tem que ser prazeroso, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser bom de ser feito. E a gente cresce muito quando a gente se permite fazer isso. É claro que pode-se, de uma certa forma, ter entendido em algum momento da vida que existem emoções boas e ruins, porque determinados sentimentos despertam sensações muito desagradáveis, pensamentos que vão levar a baixa autoestima mesmo. Nossa, mas eu sou assim, nossa, mas eu não sabia que eu tinha isso. E aí, a interpretação pode parecer que é ruim, mas, vamos lá, não é ruim. Faz parte e eu preciso aceitar para conseguir ressignificar depois. Não, e existe uma diferença muito grande entre sentir e agir. Sim. Uma coisa é você sentir determinado sentimento, identificar que está sentindo. Outra coisa é você agir com base nele. O que você faz em termos de atitude é diferente, muitas vezes, do que você sente. Então, se eu sentir mágoa, não quer dizer que eu tenho que ir agredir a pessoa. Quer dizer que eu posso pegar o que eu senti e transformar, por exemplo, em coragem para resolver a situação. É diferente. E coragem também não tem nada a ver com agressão. Não. Coragem é um derivado da raiva, assim como a mágoa também é, mas uma vertente diferente. A coragem é um derivado, é um sentimento, né? A coragem é um sentimento derivado de uma emoção, que é a raiva, e que nos coloca na posição de poder solucionar algo, de enfrentar, se posicionar, de colocar limites. Então, é bom, muito bom. É, muito bom. Inclusive de se posicionar perante a si mesmo, né? Porque pode ser que em determinadas mágoas a gente vê muita infantilidade nossa, muita imaturidade nossa. Então precisa de coragem para enxergar esses pontos, essas situações, essas crenças, para lidar com isso, né? A coragem ela é para externo, para o interno, né? E claro, para você trabalhar emoções e sentimentos precisa de coragem. E é muito interessante pensar que a coragem ela vai estar na base de você entender vários sentimentos também, né? Existe um sentimento que praticamente todas as pessoas possuem, mas a maioria delas nega esse sentimento, que é o orgulho. Porque o orgulho, ele é um sentimento que, na maioria das vezes, as pessoas mantêm e que fazem com que elas, então, muitas vezes se superestimem ou coloquem a necessidade de darem saltos de crescimento que muitas vezes são só a casquinha da coisa. Então, ela não trabalhou ainda a base para estar lá, mas ela muitas vezes busca expressar algo porque ela leu, porque ela se conscientiza que tem que chegar lá. Então, ela tenta expressar sem ter consolidado ainda. E aí, então, quando ela identifica que ela não está exatamente no ponto que ela gostaria, mexe muito. Dói, com certeza. Porque muitas vezes, quando a pessoa está nesse ponto de buscar crescer, ela muitas vezes se pergunta assim, mas tudo bem, eu agora estou nesse caminho de crescimento, eu já não sou quem eu era antes. Mas eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Isso gera um conflito. Isso daí mexe muito. Mexe. Então, incomoda. Mas é uma mexida de autotransformação, né? Mas a questão é, continue, porque você está no processo. Se você consegue identificar que não é mais quem você era antes,
significa que já houve uma mudança, já houve um crescimento, já houve um deslocamento. E isso daí é a proposta da transformação, do crescimento, é isso mesmo. Só que se você ainda não chegou onde você almejava, tá tudo certo, mas se você está apontando para a direção, é o caminho. Porque provavelmente quando você chegar lá, você vai vislumbrar que você pode mais e mais. Com certeza. Isso é muito bom. É. Mas também o orgulho, ele também está relacionado à baixa autoestima, né? Sim. Tá na base, tá? Tipo, se você for vasculhando assim, no fundo você vai achar o orgulho ali, né? O sentimento de orgulho é uma visão desproporcional da gente em relação aos outros. A gente tende a se considerar mais importante do que os outros. Ou, menos importante também, é o orgulho ferido. Aí, ok, é o outro polo. É, o outro polo, É. né? Porque, por que eu tenho que me sentir menor porque fulano é maior? Isso é um orgulho. Isso. A questão é, se o outro realizou conquistas, nada me impede de eu movimentar e alcançar aquilo ou algo até maior. É. E por que eu tenho que ficar me comparando com o outro? Esses processos de comparação São destrutivos. são injustos, são destrutivos. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Né? Quando eu me comparo comigo mesmo, eu posso avaliar. Olha, eu continuo a mesma pessoa de um ano atrás ou estou diferente? Aí é outra coisa. E se a pessoa olhar pra trás e falar, eu continuo a mesma pessoa de um ano atrás? Sim. Meu Deus. Você está parado no tempo. Está, literalmente, está parado no tempo. Porque em um ano, tanto de coisa que acontece, né? Eu considero na minha vida que em uma semana para outra já não consigo me identificar mais com a Kaina da semana passada. No sentido mais profundo, cada dia que você acorda e você vivencia as experiências desse dia, você vai dormir, quando você vai dormir você já não é mais a mesma pessoa que você acordou nesse mesmo dia. Olha pra você ver, é complexo isso, né? Porque nós tivemos contato com pessoas, vivenciamos experiências e gradativamente vamos adquirindo novos valores e podemos mudar por isso. Então imagina ao longo de um ano, 365 dias dormindo e acordando, vivendo experiências, tendo contato com pessoas, experienciando desafios e por aí vai. Tanto é que assim, existe uma crença cultural aí de que as pessoas falam, nossa, você mudou, né? Como se mudança fosse uma coisa ruim, né? E aí, teve uma tirinha que eu vi outro dia de uma pessoa falando pra outra, nossa, você mudou. E ela, que bom! Que bom que você viu, né? Que bom que você reconheceu que eu mudei. Porque mudar é bom, mudar pra melhor, melhor ainda, né? É porque é interessante isso. Existem pessoas que estabelecem, às vezes, amizades, né? E existem algumas amizades que prendem a pessoa, que não deixam ela crescer. Porque tem um estilo de vida, por exemplo, uma amizade que se fez na adolescência, e existe muitas vezes no grupo uma tendência de repetir o mesmo estilo de vida ao longo de anos. E aí, de repente, uma pessoa que conviveu ali e de repente saiu fora, e quando ela volta a reencontrar, 10 anos depois, descobre que aqueles amigos continuam vivendo e fazendo as mesmas coisas de 10 anos atrás. O que não é incomum. O que não é incomum. E o que talvez nem seria tão esperado assim, né? Porque aquele grupo está meio que se mantendo, meio que numa certa limitação aí, né? Então, cada tipo de vivência, muitas vezes, é mais apropriada em determinado período da vida. Mas a vida pede experiências novas, posturas novas, uma visão diferente. Então, é tão importante a gente se atualizar. E os sentimentos e as emoções, eles sinalizam para a gente a respeito disso. Né? Então, quando a gente vivencia determinados sentimentos e a gente busca se conhecer, a gente vai descobrindo se está na hora de mudar, de transformar. Existem pessoas que parece que elas já carregam no jeito dela, na personalidade dela, uma determinada emoção muito marcante. Tem gente que, por exemplo, ela é irritadiça. Ela sente raiva todos os dias. Toda hora que você vai conversar com a pessoa, nossa, mas que raiva! Olha o que eu passei hoje. Quando eu saí de manhã, aconteceu tal coisa, a pessoa sentiu raiva. Aí, na parte da tarde, outra coisa acontece e ela sente raiva. Então, essa pessoa provavelmente, se ela repete isso ao longo dos dias e se torna um padrão, existe a possibilidade dela estar viciada em sentir raiva. Porque as emoções viciam também, assim como uma droga vicia.
Uma pessoa que usa cigarro, o tabaco vicia e pede mais. Uma pessoa que usa um determinado tipo de droga, uma maconha vicia, usa mais. Uma cocaína ou uma pessoa que se utiliza do álcool de uma forma desproporcional, vicia também. E quando o organismo vicia, o organismo inteiro pede mais. Mas as emoções também. Porque para a gente sentir as emoções, existe toda uma ativação cerebral e uma liberação de uma química condizente no nosso corpo para que a gente possa sentir aquilo. Então, quando a gente estimula demais do sentir a raiva, por exemplo, o que a gente começa a fazer? Buscar motivo para sentir raiva toda hora. Para quê? Para atender uma necessidade do organismo. A pessoa vai ter que criar uma abstinência e mudar esse ponto do vício da raiva, por exemplo. Só na terapia, meu filho. Tem que trabalhar isso. Nossa Senhora. Porque essa pessoa que está viciada na raiva, por exemplo, o que ela vai fazer? Não precisa existir situação para gerar raiva. Ela vai criar inconscientemente a situação e vai falar que é o outro que é o culpado. Ela está lá no trânsito, ela está vendo que o outro está querendo entrar na frente, está dando seta. Ela vai acelerar para que o outro, na hora que estiver entrando, vai sentir raiva e vai falar, o outro me fechou. Oh, meu Deus, a gente deu esse exemplo no início, difícil. Porque às vezes a pessoa faz isso. E aí então, a pessoa vai deixar para a última hora uma coisa e na hora que a outra pessoa atrasar, porque ela deixou para a última hora, vai falar, ah lá, estou atrasado por culpa do outro. Então pode ser que tenha gente que tenha vício em frustração, né? Também. Porque cria um tanto de situação para se frustrar, né? Sim. Ué, pois é. Porque existem outras coisas por detrás. Quando a gente fala só da emoção ou dos sentimentos, a gente meio que assim, pensou uma coisa, mas é lógico que por detrás disso aqui existe todo um modo de funcionar da pessoa. Então, quando a gente fala da importância de alfabetizar as emoções, de educar, de trabalhar o nosso emocional, de aprender a gerir as emoções, a gente está falando de todo um mecanismo do nosso psiquismo, da gente administrar isso daí de modo que a gente flua na vida sentindo as coisas. E lidando com elas de acordo com a adequação real, né? Porque cada pessoa vai sentir as emoções e sentimentos de uma forma, numa intensidade, né? Vai despertar determinados pensamentos de acordo com o que ela vivenciou, suas experiências. Então, cada um tem um jeito de sentir. Mas todo mundo sente. É impossível falar que existem pessoas que não sentem. O que pode acontecer é um entorpecimento emocional, né? Que a pessoa foi tamponando durante anos e anos e anos e ela chega a um ponto que ela não consegue sentir. E é isso aí, mais terapia, né? Para ir despertando isso nela, porque as emoções são muito fundamentais para a nossa vida. Para a tomada de decisões, por exemplo, né? O problema do entorpecimento das emoções é que a pessoa ela vai levar uma vida tão linear. Você já viu aquele gráfico de eletrocardiograma? Quando mostra nos filmes a pessoa está lá... Eu já fiz esse exame. Você já fez o exame? Que põe muito de coisa no cérebro? Não, esse é o eletroencefalograma. O eletrocardiograma cardiograma, né? Mostra os batimentos do coração. E então, quando a pessoa está morta, fica só uma linha. Do filme lá? Do filme que... O entorpecimento das emoções, a pessoa ela tá com a linha dela sem movimentar. Acontece uma coisa maravilhosa na vida dela, tá reto. Acontece uma coisa péssima na vida dela, ela tá sem sentir também. Olha que triste. A pessoa chega ao final da vida, olhando para trás, e fala assim, nossa, mas eu vivi uma vida sem sentir as emoções. Sem graça. Porque as emoções, elas dão cor às experiências, dão sabor às experiências. Então, se você vive uma coisa feliz, um momento de alegria, é natural que você tenha um pico de alegria, de felicidade. E se você vive um momento de perda, de dor, é natural que você fique mal, fique triste. Então, dão esses altos e baixos na vida, é natural da gente sentir isso. Sem muitas variações. Muito para cima e muito para baixo já é transtorno bipolar, já é outra coisa. Né? Já é um transtorno. Mas todas as pessoas têm oscilações. Os eutímicos, que são as pessoas normais, oscilam para cima e para baixo dentro de uma faixa da normalidade, o que é saudável, o que é bom que isso aconteça. Mas a pessoa, quando ela está no entorpecimento das emoções, ela é linear. Acontece algo bom, está ali. Algo ruim, continua do mesmo jeito. Né? Então é algo para ser cuidado e trabalhado.
né? Para que a pessoa possa reconectar o sentimento, porque o sentir continua acontecendo, só que ela não está tomando consciência do que está acontecendo. É como se fosse assim, tem um cabinho ali, um fio que está solto. Tem que ir lá e emendar esse fio para a pessoa voltar a sentir. Tem um trabalho para ser feito para reconectar isso daí. Mas tem jeito, né? Jeito. Com a terapia. É possível. É possível. É possível. E sentir as emoções? Por que sentir as emoções, então, é saudável? Para que a gente tenha uma conexão com a gente mesmo. Para que a gente sinta a vida. Para que a gente possa vivenciar a vida e ter as experiências tendo uma conexão com a própria vida. Porque, igual a gente está falando aí da pessoa com entorpecimento, se é uma pessoa que não sente, ela não se conecta nem com as pessoas ao redor dela. Porque o que conecta as pessoas umas com as outras? É o sentimento de amor, de alegria, de gratidão, por exemplo, né? É isso que nos faz nos conectar. E é justamente a conexão que dá mais sentido para a vida. Quando a gente pega experiências de pessoas e a gente vê pessoas com depressão, elas estão conectadas com as outras pessoas? Elas estão buscando essa conexão? Não, elas estão fechadas dentro delas mesmas. Né? Então, uma das formas de tratamento de depressão é justamente o que? Buscar essas conexões, reavivar essas interações, né? No final da vida das pessoas, as pessoas olham para trás e aí elas lembram de quê? Das experiências que ela teve com as pessoas que despertou determinadas emoções nela, sentimentos. Ela não lembra do relatório do trabalho e, enfim, sei lá, essas coisas assim do prédio que ela morou. Não, ela lembra, são das relações. Então é saudável porque, primeiro, a pessoa vai viver melhor. A pessoa que entorpece as emoções, a gente já viu que ela não tá bem. Não é uma pessoa que está bem. A pessoa que está muito em altos e baixos, ela não está bem também. Não tem nada saudável aí. Né? Pensa você conviver com uma pessoa que ora tá sorrindo para você e ora tá brigando com você. As relações sociais também dessa pessoa vão ficar muito prejudicadas. As pessoas tendem a afastar, inclusive, de pessoas assim, né? Sim. E ela vai ter uma relação melhor com ela mesma, porque quando a gente tem autodomínio das emoções, autoconhecimento, a gente tem a aceitação desse processo que a gente acabou de falar, né? De que eu não sou quem eu era e não sou quem eu quero ser, mas eu aceito quem eu sou hoje e continuo nesse processo, nessa caminhada, nesse aprendizado. Então, a pessoa tem mais leveza de ser quem ela é. E tudo isso é saudável. Porque se você não sente, não expressa, você adoece o corpo. A gente já falou isso aqui. O corpo adoece. O corpo vai sentir, né? Agora, se você sente, elabora, raciocina sobre aquilo, compreende o que está por trás, suas crenças, seus valores, enfim, suas experiências que estão fundamentando e estão dando base àquilo que você está sentindo. Se você faz todo esse processo e você vê, olha, não tá legal eu ficar sentindo isso, eu não tô me sentindo bem sentindo isso. Então, o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso transformar. E aí você vai buscando a autotransformação. Isso é uma vida saudável. E não tem como viver saudavelmente sem passar por isso. Porque senão, é o que vai acontecer, o que já está acontecendo. As pessoas vão vivendo e vão sentindo as emoções e aí elas entram em conflitos. Infinitos conflitos. Familiares, entre amigos, de relacionamentos diversos, no trabalho, tá sempre em conflito com alguém, ou tá sempre com conflito interno. Por que eu não falei aquilo com fulano? Por que eu não consigo falar o que eu penso? Tá sempre com conflito interno, e ela não vai ter nem autoaceitação, porque ela não vai gostar dela mesma. Eu sei o que eu preciso falar, por que eu não consigo falar? Porque precisa gerenciar as emoções, precisa ver o que está travando na hora de falar. É uma ansiedade, é um medo de rejeição, o que é? Então, é por isso, né? O que mais? Então é isso, assim, se eu quero ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida em que eu tenha mais equilíbrio, eu preciso necessariamente passar por esse processo de autoconhecimento, de autotransformação, de autoamor, né? Eu preciso passar por isso. Então,
Exatamente isso. Como que eu posso fazer para melhorar você, todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Fazer para melhorar todo esse processo de amadurecimento das emoções, né? Como amadurecer as emoções e os sentimentos para toda a vida, ao longo da vida. Isso é uma coisa tão importante, porque isso daí marca a diferença entre o relacionar de um modo saudável com as pessoas ou não. Então, a gente amadurece as emoções conhecendo, observando, exercitando, sentindo. Então, é claro que é necessário sentir as emoções para que eu possa amadurecer essas emoções. Assim como uma criança para poder falar, para amadurecer a capacidade da linguagem, da comunicação, ela começa com o bababá, emitindo sons e tudo. Então, depois falando palavras, para depois conseguir falar frases completas. Amadurecer as emoções, a gente passa por um processo semelhante. Primeiro a gente tem que sentir e se permitir sentir. Porque as pessoas carregam um sentimento de que sentir as emoções significa me tornar mais frágil e vulnerável. Pode até parecer num primeiro momento, mas é exatamente passar por esse processo que vai te dar muito mais força depois. Uma pessoa mais forte é uma pessoa que amadureceu as próprias emoções e também juntamente exercitou a parte da razão. Esses dois lados juntos tornam a pessoa inteira. Porque vamos pensar nesse lado da pessoa ser mais forte, né? Porque ela vai passar por uma situação, ela sentiu, vivenciou, elaborou, trabalhou, e aí na vida dela, se acontecer a mesma situação, ela já sabe passar por aquilo com muito mais tranquilidade. Sim. Né? Ela já tem um repertório aí, tanto emocional quanto intelectual, de como lidar com aquela situação, como lidar com aquele problema. E a pessoa que não elabora, não faz, ela vive, passa o problema, perde a cabeça, fica com raiva, enfim, se perde, não resolve o problema. Aí depois o problema surge de novo, e o problema vai surgir infinitamente e nunca vai ter resolução. E surgir ele, repetidas vezes, e mais outros e outros. A vida repete as experiências até a pessoa aprender. Enquanto ela está repetindo, é porque ela está tomando bomba naquilo ali. Na hora que ela aprender, ela deslancha, aquilo não faz mais questão. Então ela segue para viver outras experiências. Então, amadurecer... Isso, legal. O que é legal? É isso, ela segue para seguir outras experiências, é legal isso aí. É legal deixar bem claro isso aí, didático isso aí, né? Porque aí você também pensa que você está evoluindo, né? Porque olha só, eu já estou podendo experimentar diversas outras coisas que eu jamais pensaria que poderia existir. E aí vamos voltar lá naquele grupinho lá de antes, do seu grupo de amigos da adolescência, que continua na mesma vida, sentindo as mesmas coisas, tendo as mesmas experiências. Você está em outro patamar. Sim. Nem encontra mais conexão também, né? Muitas vezes, porque você já está em outro patamar e não quer dizer que está melhor do que o outro. Né? Não quer dizer que está superior. Você está sentindo outras coisas. Você está se permitindo outras coisas. Você está experimentando, evoluindo, né? E você se comparando com você de antes, ao salto que você deu. Né? Então é isso, né? Como amadurecer as emoções. Vamos dar passo 1. Vai lá. Identifique o que você está sentindo. Identifique o que você está sentindo. Passo 2. Aceite o que você está sentindo. Né? Acolha o que você está sentindo. Sentir é diferente de agir, a gente já falou isso. Né? Busque compreender por que esse sentimento, essa emoção foi despertada naquela situação. Né? Dê um direcionamento para essa energia. Esse é o passo 3. Esse é o passo 3. Dê um direcionamento para a energia. Dê um direcionamento para essa energia. O que você vai fazer com isso daí que surgiu? O que você identificou e você está sentindo? O que eu posso fazer disso então? Lembra, as emoções, os sentimentos, elas nos mobilizam para algo. Que pode ser uma atitude em si ou pode ser uma atitude interior. Interna. Pode ser uma atitude interna. Não necessariamente externa. Pode ser que sim. Pode ser que seja só interna. Muitas vezes é mais interna. Tanto é que trabalhar as emoções, às vezes você está falando, ao tanto que eu já aprendi, ao tanto que eu já fiz, ao tanto que eu já evoluí, e as pessoas ao redor não sabem.
As pessoas ao redor não têm a menor noção do que está acontecendo dentro de você, mas você sabe. Porque o processo é muito mais interno, né? Esse processo é mais interno. Não vai ter muita gente batendo palma por esse exercício, não. Mas você vai sentir muita diferença e as pessoas vão perceber na sua atitude depois diante de determinadas situações. Aí as pessoas vão perceber. Mas enquanto você está fazendo esse trabalho, não vai ter ninguém batendo palma, não, porque não vai ter ninguém observando propriamente. As pessoas estão muito presas nas vidas delas, então é importante que a gente faça esse trabalho. É um trabalho mais individualizado mesmo. A pessoa, se ela fizer esperando palmas, ela vai parar no meio do caminho. Né? Ela tem que ter coerência e sabedoria de ver que ela está fazendo é para ela. Se ela primeiro, para nem de conversa, se ela estiver fazendo para esperar palmas, ela já começou errado. Porque ela não entendeu que quem está se beneficiando é ela. Né? E tudo isso que ela faz, esse esforço, esse trabalho, é para ela, é para o benefício dela. Isso. Que vai repercutir na vida dela e das pessoas que convivem com ela, mas primeiramente para ela. E um outro passo importante é mensure também o como que você está hoje em relação ao como você estava antes. Passo 4, Mas né? não crie uma ansiedade também de você se obrigar a mudar também instantaneamente. Porque esse processo de mudança, claro, ele passa pela conscientização que você está buscando, pelo conhecimento que você está adquirindo, pela vontade de aplicar e de buscar isso daí, mas às vezes a gente melhora um dia e no dia seguinte a gente pode escorregar de novo. A questão continua, é consistência. A segurança e o fortalecimento, ele vem do praticar. Então, no primeiro momento, vai exigir mais energia para a gente estar prestando atenção, mas daqui a pouco isso daí se torna uma segunda natureza nossa. Fazer isso daí naturalmente. A gente não vai mais gastar energia, já vai ser natural nosso de prestar atenção, identificar, usar essa energia da emoção, do sentimento para resolver as coisas, para crescer. E no final das contas, vai ser muito bom. É gratificante, traz crescimento, te transforma numa pessoa melhor. É isso aí. Muito bom. Muito bom, gente. Então, a nossa indicação é amadureça suas emoções, né? Trabalhe suas emoções. É um processo muito prazeroso, né? Que a gente se conhece, se transforma e se torna quem a gente realmente quer ser. Vai se tornando. Sim. E esse foi mais um podcast Você e as Emoções. E, claro, se inscreva em nosso canal aqui do Espaço das Emoções, ative o sininho, sabe? Para que você receba as notificações de toda semana. A gente vai estar aqui postando podcasts e lives e sempre a gente está colocando muita informação boa para você. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre eu não fui educado emocionalmente. Como é que eu vou fazer para educar os meus filhos? Então não perca na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã. Até lá! Tchau!